que possamos sair daqui revestidos do poder de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Boa noite, igreja. É muito bom ver o povo de Deus feliz, alegre. Eu quero, primeiro de tudo, dar testemunho da alegria de fazer parte da IBVC e agradecer as orações. Um povo que ora, Deus responde. Amém? E a gente fica feliz por conta disso, de saber que existe um povo de joelho, um povo clamando todo dia às 9 horas. Se você ainda não está fazendo a sua oração, eu sei que não é fácil. No começo eu estava patinando ainda, então se dedique, peça a Deus força para fazer isso. Convoca a sua família, seus filhos. Quem já viu o vídeo que o pastor fez aqui? Já? Cadê? Tem mais gente que viu do que gente inscrita, então quero convidar você a se inscrever no canal do pastor José Vieira. Ele está começando lá. Eu vou mandar mais uma vez lá no grupo da igreja. Eu gostaria que você assistisse lá o vídeo do pastor e se inscrevesse. Inclusive eu já ia falar uma coisa aqui que ele falou lá, né, mas eu não vou comentar, vai ficar para você assistir lá. Um vídeo longo, né? Tem quantas horas? Quem assistiu? Quem assistiu, fala aí. 1 minuto e 30 segundos. Se você não tiver 1 minuto e 30 segundos, eu vou orar para Deus te levar, porque você não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. 1 minuto e 30 segundos. Ah, Jesus. Não, vou orar para Deus te levar, não. Vou orar para Deus te converter. Inclusive, gente, deixa eu só fazer uns... eu entreguei essa folha aqui. A gente não vai usar ela exatamente agora, então fica calmo. A gente vai já falar sobre essa folha aqui. Tem uma bênção especial. Amados, Deus está fazendo alguma coisa no meio da sua igreja. E quando eu digo igreja, não é só aqui a IBVC, é a igreja de Deus no mundo, no Brasil, no Amazonas, em Manaus e na IBVC. Amém. Eu vou repetir, Deus está fazendo alguma coisa no meio da sua igreja. Eu não sei exatamente o que é. Eu sei que eu quero estar no meio desse negócio. Amém. E se você estiver posicionada, você vai receber uma bênção especial de Deus. Não é promessa minha, eu não estou trazendo uma profetada para você, nada disso. Eu estou falando o que Deus está fazendo. Ele está preparando a igreja dele para os últimos tempos. Nós estamos vivendo o prenúncio de muitas coisas que já estão descritas na Bíblia. Eu não quero te assustar, nada disso. Eu só quero dizer para você: prepara-te. E para mim também, eu tenho que estar preparado, eu devo estar preparado. Minha casa, minha família deve estar preparada para o momento que a trombeta soar. Amém. Abra sua Bíblia para 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios. Eu vi o pessoal com uma camiseta aí ontem do Flamengo. Era o Flamengo, é? Tinha jogado, foi isso mesmo? Foi Flamengo e Corinthians, não? São Paulo. Já pensou se fosse Corinthians aí, o pessoal não ia querer abrir a Bíblia, os flamenguistas, né? Semana passada foi o Corinthians, né? Mas não é Corinthians, tá, irmão? Às vezes o pessoal é empolgado, vamos abrir a Bíblia para Corinthians. Não é Corinthians, é Coríntios. 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim a palavra: examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Eu achei muito forte isso, eu não sei você. Eu li várias vezes: examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Não é para responder para mim, não, nem para o pastor José Vieira. É você e Deus. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês. Isso é muito forte também. Tenha certeza disso. Jesus está disposto, Jesus está de braços abertos. Tem um louvor de um cantor abençoado aí que diz: de braços abertos, para te consolar, para te dar amor, te fazer feliz. Jesus está disponível. A não ser que vocês tenham falhado completamente. Primeiro, ele manda a gente examinar a nossa vida. Segundo, ele diz que Jesus está disponível. E terceiro, ele diz: olha, você pode perder tudo isso se você tiver falhado completamente no meio da caminhada cristã.
Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua mensagem, obrigado porque Tu és maravilhoso e a Tua mensagem tem chegado aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, fala conosco neste lugar, fala conosco nesta noite, para que nós possamos nos apresentar como obreira, aprovados para fazer a boa obra. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, amém. Mas anteontem eu vi numa caneca lá na casa da minha mãe, eu estava lavando ali alguns pratos que eu tinha acabado de comer, e eu vi na caneca assim: amo Jesus radicalmente. E aí eu olhei de novo, amo Jesus radicalmente. Eu comecei a me perguntar, o que quer dizer amar Jesus radicalmente? Pergunta da pessoa aí do teu lado, você ama Jesus radicalmente? Eu não vou me demorar aqui nessa análise, mas eu e você, cada um tem uma compreensão do que quer dizer a palavra radical, amar Jesus radicalmente. E eu fiz lá um shorts, eu não sei quantos viram, né? Eu estou falando aqui dos shorts porque a internet tem sido um meio de divulgação do Evangelho, gente. Você não tem noção de como várias pessoas recebem o Evangelho, se alimentam do Evangelho, despertam, voltam para Jesus, aceitam Jesus por causa de vídeos que são publicados na internet. Então, vou repetir, se você ainda não conhece o canal do Pastor José Vieira, vai lá, se inscreve, assiste os vídeos, assiste o vídeo todo para você abençoar e receber sua bênção. Conheça o meu canal também. Eu estou orando para que o canal da IBBC também volte ativa. Amém ou não amém? Amados, quando nós lemos esse texto, eu fiquei me perguntando, 2 Coríntios 13:5, me examinar para verificar o meu nível de amor a Deus, o meu nível de relacionamento com Jesus, porque é possível ter níveis diferentes de relacionamento com Jesus. Se você olhar assim, a grosso modo, as pessoas que se relacionavam com Jesus naquela época em que ele andou aqui, que ele viveu aqui, lá pelo ano 30, quando ele começa ali seu ministério, você vai ver ali que algumas pessoas ficavam de longe. Onde ele ia, elas estavam só criticando, só verificando se o que ele falava tinha alguma falha. Quem eram essas pessoas? Fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, só de longe para ver se Jesus ia tropeçar em alguma palavra. Mas também haviam aquelas pessoas que olhavam, que não tinham tanto conhecimento teológico como os doutores da lei, mas eles olhavam de longe com certa desconfiança. Será que é mesmo o Messias, como estão falando? E quem era esse Messias? O prometido de Deus, o rei ungido que viria libertar o povo de Israel. As pessoas ficavam, muita gente descrente, observando. Outras pessoas andavam com Jesus porque elas tinham interesse na comida, na bebida, nos milagres que ele poderia promover onde ele estivesse. E o próprio Jesus condenou esse tipo de comportamento. Pessoas que só estão onde há festa, que só estão onde há comida, só vão estar ali se houver alguma celebração. Tinha esse tipo de comportamento lá, e Jesus observava e criticava. Também existiam pessoas que só iam em busca de cura, só iam em busca de milagres. Jesus realizou vários milagres. Eu acho interessante que alguns pregadores mostram que haviam pessoas que recebiam um milagre. Jesus dizia, não conte para ninguém. A pessoa ia lá e contava. Ela recebia um milagre, mas o coração dela não estava aliançado em obedecer. Será que você já recebeu uma bênção de Deus, mas você não vive uma vida de obediência a Deus? É possível. Se a gente continuar observando, continuar analisando, examinando a nós mesmos, em que grupo eu estou fazendo parte? Haviam aquelas pessoas que estavam no meio da multidão, depois de ouvirem Jesus por quase 2 anos pregando, ministrando. Havia o grupo dos 70, aqueles que haviam sido convocados, aqueles que haviam sido enviados para anunciar o Evangelho em nome de Jesus. Jesus os preparou, Jesus os capacitou. E é muito bonito ver isso, pessoas que andavam próximas de Jesus.
Mas haviam também os 12 discípulos de Jesus. Quem gostaria de fazer parte dessa turma aí dos 12 discípulos? Eu gostaria. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito. E Jesus ali, eu fico imaginando Jesus lidando com Pedro, que era muito, digamos assim, colérico, sanguíneo, falava pelos cotovelos, falava a verdade. Jesus tinha que lidar com Tiago e João, que queria tacar fogo no povo que não estivesse crendo no que Jesus estava pregando, né? Como assim, João? Senhor, quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma esse povo? E Jesus, não, calma, peraí, não é desse jeito não. Tinha o Judas. Lembra do Judas? O Judas estava lá. Muita gente acha que foi do dia para a noite que Judas resolveu assim, do nada, entregar Jesus. Não. Judas é interessante porque ele fazia parte do grupo mais próximo de Jesus, mas o coração dele talvez fosse mais distante do que aqueles fariseus, porque entre os fariseus havia o Nicodemos. Olha que interessante, Nicodemos com sede de aprender sobre o reino de Deus. E aqui é tema para outra pregação. Me segue lá no canal que você vai descobrir mais sobre o Nicodemos. E aí o Judas vai e permite, abre portas, ele não guarda a mente e o coração dele, e o diabo entra com tudo e faz um estrago na vida do Judas. Não que ele tenha sido culpado de Jesus morrer na cruz, não é nada disso, mas ele foi usado para que a profecia se cumprisse, e a maior destruição que aconteceu por meio de Judas foi na vida dele mesmo. Ele vai lá e atenta contra a própria vida. Mas havia os 3 discípulos mais próximos: Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, isso aí já é o metal nobre, né? A banda de rock. João no barquinho no mar da Galileia. As maiores aventuras esses 3 viveram próximo de Jesus. Eu acho muito interessante. Eles viram Jesus ali na transfiguração, no Monte da Transfiguração. Quase não sai, transfiguração. Repete aí, Vaso. Transfiguração. Eu vi alguns se enrolando aí, mas eu acho que eu acertei aqui. Transfiguração. E o Pedro estava lá, falando pelos cotovelos e tal, querendo fazer as coisas do jeito dele. Amados, a minha pergunta para você é: já está te examinando? Como está o teu nível de relacionamento com Jesus? Em qual grupo você está? Em qual grupo eu estou? Outro detalhe que me vem aqui à mente: qual é a diferença entre Judas e Pedro? Você já parou para pensar sobre isso? Falhar no processo é normal. Agora, como diz aqui o texto que nós acabamos de ler, o problema é se você falhar completamente. Judas falhou completamente. Ele não se arrependeu, ele não encontrou arrependimento a tempo. Pedro foi diferente. Se a gente analisar, os 2 cometeram a mesma falha. Os 2 não traíram Jesus, de certa forma. Os 2 não negaram Jesus. Se a gente coloca numa balança, parece que os 2 cometeram o mesmo erro. Pedro nega Jesus 3 vezes diante das pessoas que diziam: ei, você andou com Jesus, eu vi você lá. Eu? Falando besteira. O Judas vai lá com os fariseus e diz: ó, 30 moedas de prata, aí são 30 moedas de prata para entregar aqueles que vocês estão querendo. Mas Pedro encontra arrependimento e se torna o líder da igreja de Jerusalém. Olha que coisa linda, que história linda. E a minha pergunta para você é: qual é o fim da história que você quer para a sua vida? Qual é o fim da história que eu quero para mim, Joel? Se eu tivesse um espelho aqui, eu ia olhar para mim mesmo aqui e perguntar: Joel, qual é o fim da história que você quer para você? É o fim da história que eu quero para mim, que na verdade vai ser o início na eternidade. Adelson, tem uma coisa escrita na tua camisa que eu vou já comentar, e vai ser daqui a pouco. O que eu mais quero é receber um abraço de Jesus. Eu vou ficar na fila, eu não sei quantos tempos da eternidade vai levar, mas eu vou receber um abraço de Jesus, porque eu tenho falado para ele desde aqui: Jesus, eu quero um abraço teu.
Eu sei que Ele vai realizar o meu sonho. Já imaginou? Os cientistas calculam que nos últimos 100 anos, se eu não estou enganado, ou talvez eu esteja trocando aqui as informações, mas nos últimos séculos já viveram nessa terra mais de 100 bilhões de pessoas. 100 bilhões. Nós temos o quê? 7 bilhões ainda? O pessoal está fazendo menina doidada, ainda não bateu os 8 bilhões, não? Olha aí o Vaz. Rapaz, o Vaz é um cientista da demografia internacional. Gostou dessa aí? Então, em novembro, 8 bilhões de pessoas. E calcula-se que já viveram nessa terra nos últimos séculos, eu não sei qual é o século, a partir de qual século, 100 bilhões de pessoas. Você já imaginou se 10% estiver lá na glória? Serão 10 bilhões de pessoas. Eu vou ficar na fila. Eu quero abraçar Jesus. Amém? Na camisa do Adelson está escrito assim. Eu não gosto de traduzir, tá? O método que eu uso é o método natural, o método direto. Se você quiser saber mais, me segue lá no canal. Mas na camisa do Adelson está escrito assim: além do futuro. Adelson, além do futuro, só existe uma coisa no meu entendimento: a eternidade. Eu quero te ver lá, Adelson, na eternidade, na fila para abraçar Jesus. Amém? É isso que está escrito na camisa do Adelson. Eu achei muito profético. Além do futuro. E eu pensei, além do futuro só existe a eternidade. Amados, viver radicalmente, amar Jesus radicalmente, aliás, é estar disposto a ser transformada pelo Espírito Santo, de modo que quando as pessoas olharem para você, elas não vão ver o seu nome que está registrado no RG, elas vão ver brilhando o nome de Elas vão ver brilhando o nome de Jesus. Elas vão ver brilhando o nome de Jesus. Algumas pessoas me interpretaram errado quando eu gravei um vídeo que dizia assim, e é um versículo, eu citei um versículo, usei um efeito lá do aplicativo, e algumas pessoas não entenderam. A Bíblia diz que quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas da lei, o seu rosto brilhava, mas ele não sabia. Hoje aconteceu uma coisa interessante. Meu pai estava lá na venda dele, eu estava lá dentro da casa. Passou um carro anunciando um negócio durante os 5 minutos. A gente se esforçou para entender o que estava sendo dito, mas ninguém entendia. O meu pai ouviu um negócio lá que nem eu sei. Eu acho que o papai errou, porque eu não entendi nada. Ele achou que entendeu uma palavra, e eu disse, está errado. Era um negócio mais ou menos assim. E para acabar de completar, a mamãe saiu e disse assim, eu não entendi nada que essa mulher está anunciando na voz. Eu, glória a Deus, que pelo menos eu e meu pai aqui estamos com um entendimento bom. A gente não entendeu nada. A mamãe sai dando o mesmo testemunho, não entendi nada. Já o que isso tem a ver? Eu vim pensando, a igreja de Jesus não tem que fazer um barulho sobre ela mesma, nem tem que fazer barulho. A igreja de Jesus, ela tem que ser usada pelo Espírito Santo. Porque a gente pode ter o melhor equipamento, o templo mais gigantesco que for, todo tipo de tecnologia, está em todas as mídias sociais, ter milhares de seguidores, mas se o Espírito Santo não falar através da nossa boca, ninguém vai entender, ninguém vai ouvir Jesus, ninguém vai receber a transformação que só Jesus pode fazer. E se não usar você, se eu não estiver disposto a ser usado, se você não estiver disposta a ser usado, tenha certeza de que Deus vai usar outra pessoa. Nós não somos descartáveis, mas há o erro, como disse aqui o apóstolo Paulo, há o erro de falhar completamente. Se falhar completamente, nós perdemos a oportunidade de sermos usados por Deus, de estar juntos com Cristo. E eu falei no início dessa mensagem, que Deus está fazendo alguma coisa no meio da igreja. Eu não sei o que é, eu só vejo pontos assim na tela. Uma hora Ele vai ligar,
E vai ser uma coisa linda, maravilhosa. Pergunta da pessoa que está do teu lado: você quer estar no meio desse negócio que Deus está fazendo? Ele já começou a fazer, hein, igreja? Pergunta assim: você quer estar no meio desse negócio que Deus está fazendo? Tem gente que vai dizer: eu não tenho medo, eu sei lá o que Deus vai fazer. Ei, onde há medo não existe fé. Onde existe medo não existe fé. Isaías 28. O verdadeiro amor, o amor de Deus, lança fora todo o medo. Não tenha medo de caminhar perto de Deus. Isso tem que gerar sede em você. As pessoas dizem que filhas, as meninas, elas são muito apegadas ao pai. Mas no meu caso não foi assim não. Cadê a Neuma saiu? Poxa, bem nesse momento. Não foi bem assim não. Pensa uma menina grudada com essa mãe dela. Mas sabe o que eu tenho percebido nos últimos dias? No culto, pelo menos nos últimos 2 meses, a Jennifer tem hora que ela olha para mim e diz assim: eu quero te abraçar. Eu quero sentar no teu colo. Eu fico emocionado e abraço ela. Eu não sei o que ela está sentindo, mas o nome é amor. Se você tem amor por Deus e ama Jesus radicalmente, você vai querer estar onde Jesus estiver. Você vai querer ouvir o que Jesus tem para falar. Você vai querer ser abraçada por Jesus. Mas requer uma decisão. Isso que os teólogos ficam teologizando entre si, discutindo entre si. Mas é algo muito simples, no meu entendimento. Deus nos deu uma capacidade de decisão, e existe poder na minha e na sua decisão. O jovem rico decidiu que ele não iria estar onde Jesus estivesse, porque a verdade de Jesus era muito dolorida para ele, era muito difícil para ele, para o jovem rico. Mas Pedro, aquele que vinha caminhando e que por algum momento vacilou o pé, falhou, ele decidiu ouvir o chamado de Jesus de volta. É interessante que quando Jesus ressuscita, Jesus manda um recado para aquelas pessoas que o viram e disse: vai lá e avisa para Pedro que eu estarei em tal lugar também. E Pedro vai. É possível ouvir o chamado de Jesus e dizer não. É possível ouvir o chamado de Jesus e sair correndo para os teus braços. Me ajudem. Me afastar. Estou arrependido e disposto, né? E disposto a me humilhar. Prefiro tua presença, mas que todos os bens que tu possas me dar. Eu não estou pregando aqui para você casa, carro, dinheiro, riqueza, fama. Eu estou falando do que Jesus promete. Aqui nessa terra você vai ter uma experiência fantástica com o Espírito Santo de Deus que Ele deixou para nos guiar, e na eternidade você vai ter a presença gloriosa de Deus na sua frente todo o segundo que você estiver lá na eternidade. Mas existe uma condição. Existe uma condição para que eu e você estejamos lá. Você tem que entregar sua vida a Jesus. E olha que coisa fantástica. O que é entregar a vida para Jesus? Tente imaginar você com um problema que você precisa resolver. Você não sabe resolver. Tem uma semana que eu tentei criar uma espécie de um ring light. Quem sabe o que é ring light? Olha, varou aí, aplauso aí para a Rayane, a luzinha lá, assim. É aquela luzinha que o pessoal da internet usa, né, para jogar na cara, assim, né, para aparecer bem na filmagem, bem iluminado. Tentei fazer uma espécie de um ring light, só que eu não sabia como. E aí eu disse: quem poderá me defender? E o Luciano Colorado não disse eu. E eu estava ali me virando e tal, não sei o que. Aí eu, para dar uma
chamada na atenção dele, né? Aí o Luciano olhou assim: rapaz, isso não vai dar certo. Você inverteu aí os polos, sei lá o nome técnico do negócio que eu inverti lá. Gente, o Luciano assumiu a bronca. Ele disse, né, de certa forma, deixa aqui que eu vou resolver. E ele resolveu e ainda me ensinou. Olha só, obrigado, Chapolin Colorado. Obrigado, Luciano. Resolveu a bronca para mim. É isso que Jesus quer fazer com a sua vida. Olha que fantástico. Jesus quer resolver a sua vida, porque o pecado é tão é algo tão catastrófico que torna a sua vida e a minha vida um desastre. E só Jesus pode reorganizar, reestruturar, transformar, dar nova vida para você, para a sua família. É por isso que existem muitas pessoas que dão os testemunhos e são verdadeiros. Pessoas que estavam com a vida arruinada, trabalho arruinado, vida profissional arruinada, sonhos, projetos fracassados, família totalmente destroçada, e quando elas entregam as suas vidas para Jesus, e é verdade isso, Jesus resolve. E olha que coisa fantástica, Ele faz tudo isso aqui na terra, por mim e por você, mas ainda existe a promessa Beyond the Future, que está escrito na camisa do Adeus. Além do futuro, existe a eternidade, mas Ele te dá a oportunidade, a escolha. E amados, vivamos uma nova vida, viver em novidade de vida. Isso está em Romanos, e é assunto para outra oportunidade. E que vida é essa? Uma vida onde a gente pensa nas coisas do alto. E Joel, como eu faço então para começar a viver pensando nas coisas do alto? Eu e você precisamos nos organizar diante de Deus. Precisamos apresentar a Ele o nosso tempo. Você já orou assim? Eu acho que eu nunca orei desse jeito. Eu vou começar a orar agora. Eu nunca orei assim, não. Me veio esse entendimento agora. Senhor, eu te consagro o meu tempo. Você já entregou a Deus o seu tempo, o tempo da sua vida, para que eu possa viver uma vida que vale a pena. Já imaginou alguém que vive 90 anos, mas que não viveu uma vida intensa que vai colher frutos na eternidade? Gente que nem vai entrar na eternidade porque não viveu uma vida que vale a pena, uma vida com Jesus. Já foi mostrado aqui o testemunho daquela criança de 12 ou 10 anos que viveu intensamente, evangelizando, pregando, anunciando, levou várias crianças para Cristo, sofreu um acidente, faleceu nessa faixa de 10, 12 anos, mas com certeza eu a verei na eternidade, porque no curto espaço de tempo ela viveu uma vida que vale a pena. E o meu convite para você é que você também tome a decisão de viver uma vida que vale a pena na presença de Deus. E Joel, como é isso? Pega essa folha aí, por gentileza. Nós vamos apresentar um desafio para a igreja agora. Esse desafio aqui não é por acaso. Eu vou contar um testemunho, irmãos, porque eu tenho aprendido que Deus vai confirmando as coisas que tem que acontecer dentro da igreja. A irmã Jomara tem contado muitos testemunhos do que Deus tem confirmado em cada estudo que vem aqui, que ela vem ministrar pela manhã. E se você não vem no domingo de manhã, você está perdendo coisas que Deus já está fazendo. Eu vou repetir, se você não está vindo no domingo de manhã aqui, você está perdendo coisas que Deus já está fazendo. Ele está preparando a igreja. Ah, Joel, eu estou vindo todo domingo de manhã, mas eu venho com sono, eu cochilo e tal. Mas se você está aqui, Deus vai honrar o teu tempo. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido, é que cada segundo, cada minuto, orando, lendo a palavra de Deus, em jejum, ouvindo a palavra, aprendendo da palavra, é uma semente que a gente lança na eternidade, que eu vou, e você também, se você fizer isso, vamos colher os frutos aqui, e também beyond the future, além do futuro, que é a eternidade. Joel, o que é isso? Beyond the future, é o que está escrito na camiseta do Adeus. Já falei. Amados, aqui está, confirmando, né? Já há muito tempo a igreja, há muito tempo não, há alguns anos a igreja já fez um movimento de leitura anual, leitura bíblica, e fizeram acho que uma vez, já não Otávio? Uma vez. Quando foi há 3 domingos, a varoa, Maria Luísa, termina a EBD, olha a EBD, olha a importância,
Termina a EBD, varou, chega aí, pastor Joel, como é que está a leitura bíblica? Ou você tem uma dica de método, né? Não é como é que está, você tem uma dica de um jeito para a gente ler? Foi isso, Maria Luísa? Confirma aí, para a gente ler, para a gente meditar na palavra. Aí a gente conversou brevemente, eu disse que eu tinha um material que eu ia mandar para ela, e enviei. E Deus começou a me incomodar. Esse material que está na tua mão estava nos meus arquivos confidenciais há quase 9 meses. Eu fiz a conta ainda agora, um tempo de uma gestação. É um método que eu estou apresentando para a igreja, para a gente começar a ler a Bíblia, ou retomar a leitura bíblica de maneira organizada, igreja, de maneira organizada. Joel, mas esse monte de bolinha aqui não está desorganizado. Não, você vai já entender o porquê dessas bolinhas. Então a gente vai começar na ordem decrescente por capítulos. Nós vamos começar de 2 João, aliás, 2 João, irmãos, eles não tem capítulo, tá? São versículos. Alguém confere para mim quantos versículos tem 2 João, por favor. 2 João. Então, ele não tem capítulo, são os versículos lá. E é o menor livro da Bíblia. Então a gente começa pelo menor do Novo Testamento. 13. Obrigado. Thank you. 13 versículos e vamos para o maior, que é Atos, que tem 28 capítulos. No total, esse bolo todo que está aqui, de bênção, de palavra de vida, existem 260 capítulos. O desafio para você não é pesado, irmãos, não é pesado. E foi a minha conversa com a Maria Luísa, que devemos tirar essa coisa de eu tenho que ler em um ano, aí não lê, lê 2 semanas, aí desiste de ler a Bíblia ao longo do ano. Adiantou de quê? Olha, uma carga pesada. O desafio é você ler. Então nós vamos ler um capítulo por dia, o mínimo. Se você quiser pagar o preço de ler mais, é você e Deus. Mas se você ler um capítulo por dia, Joel, mas é muita coisa. Calma aí. É mais ou menos 9 meses, é o tempo de uma gestação. Então o que você tem aqui na sua mão, amados, é algo que vai alimentar a tua vida espiritual. Na verdade não é isso aqui, né? Não é o papel, mas isso aqui, a Bíblia. Se você se programar para ler de maneira organizada, você vai alimentar a sua vida, e você vai poder ter mais confiança quando ler esse texto que nós acabamos de ler, que está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, que acabou de sair aqui do meu radar. Eu tentei memorizar, mas eu ainda não memorizei. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Joel, como é que a gente fica firme? Tem que ler a Bíblia, vaso. Tem que ler a Bíblia, varô. E é todo dia, porque o diabo, todo segundo, ele tenta mandar dardos inflamados, mandar setas para a nossa mente, para tirar o foco da nossa mente. Já estamos orando todos os dias, às 21 horas, glória a Deus. Agora o desafio é você ler ou ouvir durante não sei quantos minutos aí, um capítulo. A gente vai testar agora, não sei quem pode chamar, quem consegue assumir ali. Então nós vamos ver agora, vamos treinar a nossa mente. Hoje nós já estamos encerrando, tá? Nós vamos ler um capítulo agora. Você já vai marcar aí a bolinha, ó, a primeira aí, ó, você tem caneta, quem não tem empresta de alguém, já pode marcar aí, 2 João, mas eu nem li, você vai ler agora. Mas como que eu vou ler? Eu estou sem óculos. Você vai ouvir. Então marca a bolinha aí, ó, 2 João, só essa linha de 2 João, tá? E aí tem uma bolinha na frente que está marcando, né, o capítulo. Como eu falei, são 13 versículos, mas a gente está considerando aqui uma bolinha dessa, considerando um capítulo. Então pode marcar as duas, tá? Essa primeira bolinha é só para te nortear qual é o teu progresso. Irmãos, é treino. Precisamos treinar o nosso foco. Não adianta, eu vou arrumar a casa e vou ler a Bíblia. Você não vai. Porque na hora que você achar uma meia, você vai começar a discussão com o seu marido. O marido, vou ouvir aqui a mensagem. Aí ele vai procurar lá a papelada dele.
na hora que ele não encontrar a papelada, ele começa a discutir com a varoa e o leitor da palavra que fique para lá. Então, é um tempo de dedicação. Eu e você precisamos dedicar esse tempo ao Senhor. Lembra? Começa a orar consagrando o teu tempo ao Senhor. Senhor, me ajuda, trabalha o meu foco. Então vamos lá. Nesse exato momento, deixa só a irmã chegar, cadê a irmã Dilma? Está ali. Concentre-se, você vai olhar para cá, ó. Olha para cá, ou então tem gente que é melhor olhando para baixo, né? Não leia a Bíblia agora, porque você precisa trabalhar a audição. É cansativo ler, eu sinto esse cansaço, então eu prefiro ouvir. E outra coisa, gente, não adianta, não, Joel, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar logo em Atos 28, capítulo, eu coloco lá o Cid Moreira lá, 3 horas lendo, tu vai dormir, vazio. Essa é igual eu fui tentar terminar ontem, 2 Coríntios, eu amanheci com um negócio aqui no meio da minha costela, quando eu fui olhar era o meu celular, eu dormi no finalzinho de 2 Coríntios. Nós precisamos orar antes de tudo. Então vamos orar, consagrando a Deus o nosso tempo. Uma oração simples, tá? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ler a Tua Palavra, de escutar a Tua Palavra. Fala ao meu coração, fala ao coração da igreja que está aceitando esse desafio hoje. E em nome de Jesus Cristo, nos transforma. Eu te peço isso em Teu nome. Amém. Amém. Já oramos. Aí você começa a leitura, você escuta o áudio e vai cuidar da sua vida depois. Então, e marca, né? Aqui na folha. Segunda carta de João, do presbítero, para a querida senhora e os seus filhos, a quem amo de verdade. Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade, amam vocês. Nós os amamos por causa da verdade que continua em nós e estará conosco para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. Eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou viver. E agora, querida senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhe dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o começo. Esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano. Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo. Tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam: que a paz esteja com você, pois quem deseja a paz a essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Ainda tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas não quis fazer isso por carta, pois espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente, para que assim a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua querida irmã mandam saudações. Gente, 2 minutos e 50 segundos, menos de 3 minutos, para você desafiar o seu foco. Joel, eu não consigo. Ora, começa a orar e você vai desenvolver. Ah, Joel, eu prefiro ler. Amém, então leia. Outra desculpa que as pessoas dão: Joel, eu leio e não entendo.
quando você orar pedindo para Deus ministrar o seu coração, você vai absorver aquilo que Ele quer falar com você. Não se preocupe em querer entender tudo, não, simplesmente deixa Deus falar o teu coração. E outra dica importante: use a versão da linguagem de hoje, tá? Então eu estou gravando, não prometo que eu vou gravar todo dia, mas dentro do possível eu vou mandar essas leituras. Essa voz aí é do Joel Moreira. Então eu estou gravando e enviando no grupo da igreja. Quem quiser ler, quem quiser ouvir, já vai marcando, tá? Então lembrando, gente, nós estamos fazendo do menor livro para o maior. Então se você esquecer, é só seguir aqui, ó. Cola num lugar onde você vai visualizar todo dia. Não coloca, eu acho assim, não coloca na Bíblia, porque às vezes as pessoas deixam a Bíblia lá e nem pega nela ao longo da semana. Então coloca num lugar que vai estar visível para você. Aí você vai lembrar que tem que ler a Bíblia. Coloca no armário, na cozinha, não sei onde você vai colocar. Então deixa Deus te usar. A minha oração é que Deus avive a igreja dele. Eu falei para você que Deus está fazendo uma coisa no meio da igreja dele. A igreja do Senhor está sendo avivada, está sendo preparada para algo que já está acontecendo. Se eu fosse você, eu me colocaria à disposição para o agir do Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar agora. Eu quero convidar você a ficar em pé para nós fazermos uma oração. Amados, se você, eu não estou aqui para falar para te condenar, tá? Mas se você ainda não adquiriu o hábito de orar todos os dias às 21 horas, a minha oração é que você ore por isso, é que você clame por isso. Eu agradeço a Deus porque eu tenho uma família que nos lembra. Eu também sou fraco, eu sou humano. Tem dia que se o meu pai e minha mãe mandar mensagem lá no grupo, eu ia esquecer dele. Se a minha esposa não falasse, eu ia esquecer. Então fica atento. Às vezes, outro erro brasileiro, as pessoas, né, hoje em dia acabam ignorando muitos grupos de WhatsApp. Mas se tem um grupo de WhatsApp que você não deveria ignorar, é o grupo da IBVC. Porque só vai lá palavra de bênção, só vai lá pedido de oração, e tudo isso é para te abençoar. Tudo isso é para que o teu coração seja ministrado, e Deus vai te honrar, porque Deus está usando as mídias sociais para edificar o povo dele. E a minha oração é que você se posicione, te posiciona, e Deus vai derramar muitas e muitas bênçãos sobre a tua vida. Você crê nisso? Quero ser como criança. Faz a tua oração. Te amar pelo que é, voltar à inocência, voltar à inocência, e acreditar em ti, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amado, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Deixa Jesus te abraçar. Abraça-me. Fala com o Senhor. Abraça-me. Abraça-me. Pede para Ele te abraçar. Ele vai te abraçar. Ele vai ao teu encontro. O Espírito Santo é nosso amigo. É
É um Deus tão poderoso que se dispõe a nos abraçar, a nos ouvir, a nos sustentar, a nos acalentar, mas nós precisamos invocar. Invocai o nome do Senhor enquanto Ele está perto. É tempo de invocar a presença de Deus. É tempo de clamar pelo agir do Espírito Santo na tua vida. O Senhor está preparando a igreja dele e Ele vai voltar. E eu e você precisamos estar dispostos, apresentados de maneira digna na presença dele. Não entrará pecado, não entrará nada que manche, nenhuma mancha, mas só quem pode nos lavar é o Senhor Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que pode te purificar, que pode te lavar, que pode reverter as tuas decisões erradas e pode fazer você trilhar um novo caminho, que pode fazer você andar em novidade de vida. Quero ser como criança. Ora ao Senhor, te amar pelo que és, voltar à inocência, voltar à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, e aí tudo desmorona, e deixo de simplesmente crer. Chama Jesus, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Pede para o Espírito Santo vir te abraçar. Abraça-me, deixa Ele te envolver, deixa Ele te conduzir. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Com teus braços de amor. Andar com Deus não é viver movido pelas emoções. Andar com Deus é tomar decisões que estão alinhadas com o reino de Deus.